Eu falei num outro vídeo que o Nietzsche tinha apenas dois amigos, um músico e um teólogo, né? E o Nietzsche era um crítico ferrenho ao cristianismo e um dos seus amigos que o ajudavam era um teólogo, né? Então, enfim, e estou lendo este livro aqui, né, do Levinas, que faz parte do meu trabalho de doutoramento e também de educação que eu desenvolvo, né, da ética como mediadora de conflitos através do teatro com adolescentes, não é? E eu enfim, e neste livro o Levinas fala sobre o Husserl, que era um filósofo também, era um filósofo de origem judia, que depois ele se converteu ao protestantismo, mas depois abandonou também, mas continuou se vendo como cristão, com a possibilidade do cristianismo sem o vínculo religioso, não é? E o Levinas era de origem judia e o Russell, eu não sei muito bem como se pronuncia, ele tinha um amigo padre, né? E esse amigo padre, depois que ele morreu, junto com a esposa dele, perdão, foi o responsável por organizar o acervo dele, que está até hoje, era um amigo frade franciscano, filósofo, né? E o acervo dele que está até hoje numa universidade, numa universidade católica. Então, assim, e aí eu fico pensando, e o Levinas também tinha origem judia, né? E o Levinas foi aluno do Heidegger, que foi do partido nazista, né? E que mesmo depois que o nazismo acabou, não se explicou sobre isso. E o Levinas, nesse livro, ele fala, né, que ele que apesar do contexto, de contestar, né, essa postura do Heidegger, né, que se filiou ao partido, depois saiu e se diz que não foi uma coisa de momento nem nada disso. O Levinas continua falando neste livro sobre a importância, né, do Heidegger. Ele continua falando que pensar filosofia sem pensar o Heidegger, para ele, é o fim, que tem que passar pelo Heidegger. E o Levinas era judeu, não é? E, e o e o cara, em algum momento, fala até sobre o Marx. E o Levinas fala: não, eu também tenho as minhas reservas, questões quanto ao Marx. Mas ele não nega, assim, a filosofia de ambos, não é? Então, isso prova, assim, como é que a questão ética, né, dos relacionamentos, das relações, das amizades, não é, foram entre esses homens, né, posta em prática, né? Eles não se degladiavam, não se matavam, né? Como acontece hoje em dia por causa de opiniões diferentes, não é? Eles não deixavam de falar com as pessoas, talvez tivessem alguns que fizessem, mas aqui os exemplos são talvez as exceções, né? Que é isso que eu quero fortalecer aqui. Eles não eram expulsos de grupos da academia, eles não expulsavam ninguém, eles não matavam ninguém, eles não deixavam, não paravam de falar com ninguém, como acontece hoje em dia, né? Se você pertence a uma religião ou a outra, se você pertence a uma orientação política, se você é de esquerda, se você é de direita, então é isso. Eu vou voltar a falar muito do Levinas, né, por causa da questão da ética, vou voltar a falar muito sobre ele, e eu queria frisar realmente esse ponto, não é? Esse ponto da personalidade dele e desses outros homens, não é? Que não viam assim ideologia, que viam que a pessoa construiu. Ele fala que ele parou de acompanhar a obra do Heidegger não por essa questão política, mas por uma questão de mesmo de intelectual, não é?
ele falou, em nenhum momento ele pôs isso, né? E eu já falei aqui do Céline, né, que é a questão do nazismo, já falei aqui, já defendi que se deve ler o Céline independente disso, e, e é isso, é assim que tem que ser. As pessoas são muito cínicas hoje, afetadas, né? Ah, se você é isso, você não pode estar aqui falar comigo. Se você foi isso, se você fez isso, dane-se o que você faz, dane-se a importância da sua obra, do que você fez, ou a coerência do que você já construiu. Assim, eu vou continuar falando sobre isso aqui em relação aos artistas, intelectuais e tudo isso. Tem muita coisa que eu não concordo, mas eu não vou deixar de usufruir de uma obra, de uma arte por causa de algum comportamento que a pessoa teve que eu julgue que ser negativo, né? Mas é essa lógica é a que impera, né? E essa lógica ela só mostra a pequenez das pessoas. Só isso que ela mostra, a pequenez das pessoas.